Esta é a boa nova que trago até vocês para anunciar as bênçãos celestiais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que no passado curava e libertava os enfermos, os oprimidos de Satanás, ainda continua fazendo em pleno século 21. Eu quero narrar para vocês que no ano de 1985 eu fiquei muito doente, sofrendo derrame cerebral, mas nem mesmo assim Deus me desamparou. Estive várias vezes internados em hospitais sem esperança de vida, pois o médico já havia dado pouco tempo de vida para mim. Mas como nós temos um Deus poderoso, que tudo faz e que tudo pode, eu estou tendo a oportunidade agora de narrar para vocês este acontecimento, pois eu trabalhava em uma empresa como segurança patrimonial. E um certo dia eu resolvi a falar com os amigos que eu ia voltar a pregar o Evangelho somente no dia em que me aposentasse, pois eu viajava para todas as cidades anunciando o Evangelho das boas novas do Senhor Jesus. Pois, primeiro eu queria guardar dinheiro para construir a minha casa, porque eu pagava aluguel e já não estava aguentando mais. Mas um certo dia, quando eu cheguei ao meu trabalho, eu comecei a me sentir mal. Comecei a sentir meus olhos repuxando, a minha boca repuxando, meu braço e minha perna paralisada. Eu tinha ficado doente naquele dia, aonde eu fui acordar dentro de um hospital na cidade de Jacareí. Muitas vezes fiquei internado, não achando solução para minha cura. Mas um certo dia, quando eu estava internado no hospital, eu falei para o médico que eu queria ver os meus filhos, e o médico me disse: olha, seu filho não pode vir até aqui ao hospital, mas eu vejo o que eu posso fazer. E quando foi no dia de quinta-feira, o médico mandou que me arrumassem para que eu pudesse vir até o meu lar e ver meus filhos. Foi quando meu sogro fez uma oração para mim, e Deus, naquele mesmo momento, pôde ouvir este clamor. Eu dormi naquela noite e tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num monte muito alto, e na frente eu via águas, muitas águas, como se fosse o mar. Como nós sabemos através da Escritura que muitas águas significa povos, nações e línguas. E ele me disse: pegue esse tronco e coloque na água, e você vai voltar para a sua casa. E eu peguei o tronco, coloquei sobre as águas e fui subindo as ondas. Fui subindo as ondas, e mais adiante aquele mesmo homem estava sobre as águas. E eu olhei para ele e disse: eu sei que estou voltando para a minha casa, mas gostaria de ser curado da minha enfermidade. E ele me disse: pegue o seu livro, ali você encontrará a resposta para a sua enfermidade. E naquele momento eu acordei. Estava todos meus familiares ao meu redor, preocupado com o pior que poderia acontecer. E eis que eu contei o sonho para eles, e falei sobre esse homem que mandou eu pegar meu livro, que ali eu encontraria a resposta para a minha enfermidade. E quando peguei na Bíblia, abri a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 19, onde diz: nós não temos tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, os ladrões minam e roubam, mas a gente tem tesouro no céu,
Aonde está seu coração, ali está o seu tesouro. Você não vê as aves do céu que não alimentam e não cegam, e Deus alimentam. Nem mesmo Salomão se vestiu tão bem como os rios do campo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ali eu pude achar a resposta para aquela minha enfermidade. E quando chegou no dia de sábado à noite, meu sogro e meu cunhado vieram em minha casa para me levar eu em uma igreja. E ao chegar na igreja, quando iniciou o culto e eles estavam cantando que Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, eu pude olhar na frente do altar com os olhos que havia ficado cego. Aquele mesmo homem do meu sonho estava ali, juntamente com 2 leões, e ele dizia: venha meu ungido, venha meu ungido. Eu ungi a mão no meu servo para que você seja curado da sua enfermidade. Eis que me pegaram e me colocaram em pé, e eu pude sair caminhando até chegar em frente àquele homem. E eis que a minha mão esquerda, por muito tempo estar fechado, já havia apodrecido, já estava cheirando mal. E aquele homem conversava comigo, e eu conversava com ele. A igreja olhava e falava um para outros: olha, eu creio que ele não está falando de Deus, está falando de si próprio, mas era o Espírito de Deus que estava comigo naquela hora. E eis que quando cheguei bem próximo àquele homem, ele colocou a mão sobre minha cabeça e eu pude ajoelhar-me, e a minha mão começou a abrir-se novamente, e eu estava naquele mesmo momento curado da minha enfermidade. Deus havia feito a obra. Este mesmo Deus que no passado estava curando, estava se fazendo presente agora em minha vida. Eu, que antes havia sido rebelde para com Deus, eu havia falado que só voltaria a anunciar este evangelho no dia em que me aposentasse. Mas agora eu pude ver que haveria necessidade de eu sair anunciando o que Jesus havia feito para mim. Eis que bastante tempo, 8 meses no vale da sombra da morte eu estava, mas o Senhor Jesus estava comigo. Ele não me deixou desamparado um momento sequer. E ao sair dali eu saí curado. E eis que quando foi na segunda-feira fui de volta para o hospital. Os médicos não acreditavam no que viam, porque eu entrei andando normalmente. Deus tinha feito a obra em minha vida. Deus tinha resolvido todos os meus problemas. Olha, meus ouvintes, depois que eu saí curado do hospital, comecei a ir em todas quanto era igreja que me chamavam para anunciar este evangelho da verdade e das bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre mim. Um certo dia, recebi uma carta de Caraguatatuba para anunciar o evangelho naquela cidade. Eis que tinha repetido o segundo derrame. Eu estava internado no hospital, e quando saí do hospital, quando vi aquela carta, resolvi ir até naquela cidade para dar o testemunho. Estava novamente com o braço paralisado e com a perna paralisada, mas estava enxergando normalmente. E quando cheguei naquela cidade, entrei na igreja, e o pastor olhando para mim e falou: você que é o pregador de Jacareí? Sim, sou eu mesmo. E eis que ele não falou nada, e quando chegou a hora da mensagem, ele me chamou eu para trazer a mensagem e dar meu testemunho. Eu não poderia segurar a Bíblia porque a minha mão estava fechada e com a outra estava uma bengala. E eu falei para o pastor: pastor, abra a Bíblia no livro
de Gênesis, no capítulo 22, versículo 8, e leia para nós. E ele abriu e leu, estava escrito: Deus proverá para ti o cordeiro, meu filho. Leia mais ou menos, mais uma vez. Deus proverá para ti o cordeiro, meu filho. Leia mais uma vez. Deus proverá para ti o cordeiro. E eu pude trazer a mensagem sobre Abraão e de seu filho Isaque, que era oferecido como holocausto. E quando chegou na hora de oferecer seu filho como holocausto, o anjo de Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, Abraão, não faça tais coisas, eis o cordeiro. E atrás do arbusto está o cordeirinho. E Deus, da mesma forma que proveu o cordeiro para Abraão, proveu para mim a cura e a libertação. E eu quero dizer que o povo ficaram-se admirado, glorificando ao Deus do céu, ao Deus que naquela mesma hora, em frente a uma multidão, pôde fazer mais um milagre em minha vida. Este é o Deus em que nós cremos. Da mesma forma como Deus enviou Jonas para ir até Nínive para pregar o evangelho, e Jonas chegou e falou: olha, Nínive é um povo pecaminoso, é um povo mau, eu vou para Tarsis anunciar o evangelho. E pegou um navio para ir para a cidade de Tarsis, mas acontece que veio um vendaval muito forte, e eles lançaram sorte sobre quem caía, e Jonas estava no cofre do navio dormente. E ele pegou, falou para os tripulantes e disse: olha, lança-me ao mar, porque o culpado sou eu de tudo isso. E um grande peixe veio e tragou Jonas. E Jonas, de dentro do ventre do grande peixe, ele clamou ao Deus dos altos céus. E o Deus pegou, fez com que o peixe fosse até a praia e o lançasse para fora. Este mesmo Deus de Jonas, esse mesmo Deus de Jonas que mandou Jonas pregar em Nínive, é o mesmo Deus em que nós estamos cridos. É o mesmo Deus que nós cremos. É o mesmo Deus que faz maravilha, que fez no passado e faz no presente. Eu quero dizer para vocês que este testemunho é fiel e verdadeiro. Este testemunho aconteceu no ano de 1985, na cidade de Jacareí. Eu quero dizer para você, meu nome é Biagino Cardoso de Moraes. Resido nessa cidade há 38 anos. Deus tem feito muitas coisas em minha vida, e este mesmo Deus pode fazer em sua também. Obrigado.